Gente, boa noite. Vamos agradecer ao Delano pelo estudo inicial e vamos dar continuidade, né? Agora um estudo diferente. Livro dos Espíritos. Pedir a Jesus nos ilumine e que nós possamos continuar o nosso aprendizado. Para chegar naquela questão que o Delano falou, ela é 166, nós estamos na 20. Então vai precisar mais 146 perguntas e respostas. Vai demorar um tempinho, né? Então acho que não vai ser eu, não sei. Vai ser o Delano mesmo. Então, na questão 20, hoje, que a gente está continuando, está falando sobre os elementos gerais do universo. É o capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Elementos gerais do universo. A pergunta número 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? O Delano falou aqui agora mesmo que para a gente entender Deus, para ver Deus, está faltando um sentido, né? Então, os nossos 5 sentidos, todo mundo sabe. A pergunta é: pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim. Se Deus o julgar útil, pois revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Então, isso é fato e é real. Ao longo dos tempos, espíritos muito mais elevados vêm à Terra, trazem informações, as grandes invenções aí foram espíritos de outros mundos, espíritos de outras experiências que vieram à Terra e trouxeram esses inventos para nós aqui, né? Para nós era novidade. Então, na medida que foram surgindo as coisas aqui, para nós é novidade. Eles já sabiam disso de outros mundos. Então, o que tem na Terra hoje, em mundos mais avançados, já existia. Tem muita coisa que a Terra não tem ainda, mas já tem em outros. Então, a gente vai avançando, vai evoluindo, vai aperfeiçoando, e as coisas vão acontecendo dentro dessa evolução. De tempo em tempo, eles dizem, bom, o pessoal já está em condições lá, já dá para levar uma informação mais acentuada. Aí eles trazem a informação. E eu peguei até um exemplo interessante, que ele fala assim, esse livrinho aqui chama A Vida no Mundo Espiritual. É o resumo da obra do André Luiz. A obra do André Luiz completa tem 16 volumes, mas a que trata realmente da vida no mundo espiritual são 13. Então, esse livro aqui tem o resumo de todos os livros da obra do André Luiz, né? O Nosso Lar, Até aí a Vida Continua. E ele faz o resumo de todos os capítulos de cada um do livro, e no final, ele faz uma espécie de um histórico da obra toda, trazendo algumas informações interessantes. Uma delas, que eu achei interessante, que eu achei que combinou aqui, ele fala sobre previsões científicas e tecnológicas na obra de André Luiz. Eu estou falando aqui de coisas que o André Luiz falou na obra dele e que a gente não conhecia ainda e que depois chegou. Certo? Então, por exemplo, quando ele fala aqui abafador de sons, isolamento acústico. Então, abafador de sons que ele falou lá, do livro Ação e Reação, aqui a gente ficou conhecendo como isolamento acústico. Mas lá já tinha, aqui ainda não. Por exemplo, o aeróbus, no nosso lar, né? Todo mundo vai falar no aeróbus. É uma condução lá especial, né? Então aqui pode ser o trem-bala, carro aéreo, pode ser o metrô, né? Tem uma semelhança com a descrição que ele coloca lá no livro. Em 1940 e pouco, essas coisas não existiam aqui na Terra ainda. Certo? Muita coisa veio depois. Tem aqui auscultação tomográfica, bônus hora. Então, o bônus hora é uma maneira de utilizar o dinheiro de uma forma diferente
que depois foi implantado também. Existe aquele negócio aí de compensação horária em algumas empresas, né? Você trabalha compensando hora. Tem uns interessantes, ó. Celular. Em 1900 e pouco não tinha celular, né? Está no livro Sexo e Destino. Ele fala assim: expedir comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade do nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Diante dos microaparelhos existentes no plano físico para a emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. Então, está no capítulo 13 do livro Sexo e Destino. Então, tem uma série aqui de revelações, novidades. E tem um ponto que eu achei legal aqui também para a gente lembrar. No livro... Tem que ver onde que eu marquei. Missionários da Luz. É o terceiro? Missionários da Luz. É o terceiro livro da obra do André Luiz. Eu acho um dos mais interessantes, principalmente nessa questão na área científica. No Missionários da Luz, no capítulo 2, tem lá a epífise. A epífise é uma glândula. Ela saiu nesse capítulo aqui há mais ou menos... Vou ficar velho agora. Há mais ou menos uns 25 anos. Por aí. A gente estava estudando algum assunto que eu não lembro exatamente, mas qual. Se alguém lembrar e quiser ajudar, pode lembrar. Mais ou menos 25 anos. Eu li algumas coisas aqui nessa reunião de terça-feira sobre a epífise. Tinha aqui no salão uma amiga nossa, que era médica, que tinha voltado de um curso em São Paulo, exatamente sobre as glândulas. E ela falou assim: olha que interessante, eu estou voltando de uma pós-graduação sobre as glândulas, que eu fiz em São Paulo agora. Eles não falaram nada disso sobre essa glândula. Ela é uma glândula inútil praticamente, ela só funciona para a medicina só na infância. Depois ela perde sentido. Aí o André Luiz trouxe uma série de informações sobre essa glândula. Há pouco tempo que a ciência começou a estudar mais profundamente essa glândula e trouxe uma série de informações a respeito do funcionamento dela hoje. Certo? Então, tem uma série de situações, estou colocando isso para ilustrar, né? Quem quiser ler o livro, né? Ele é meio desanimador, mas grosso, né? Entenderam? Então, para lembrar o seguinte, e aí as grandes invenções e aquelas coisas quase impossíveis, dizem que em 1930 e pouco, a Ivone do Amaral Pereira recebeu uma mensagem do Bezerra de Menezes, falando sobre um aparelho que existia no plano espiritual e que muito breve chegaria aqui. E ele descreveu o aparelho e o pessoal achou um absurdo, achou que era mistificação, achou que a Ivone estava inventando coisa. E em 1940 e pouco, né, chegou a televisão, que era exatamente o que estava descrito pelo Dr. Bezerra de Menezes. Descreveu como espírito. E aí a gente vai vendo isso. O plano espiritual, então, manda para nós uma série de informações e manda as pessoas, às vezes, para executar as obras aqui. Espíritos abnegados. Quem vê a história, por exemplo, do Thomas Edison, né? O trabalho que esse camarada teve para inventar as coisas, tanto de coisa que ele inventou, é impressionante. A abnegação, né? Aquela persistência de inventar, de criar uma série de coisas. Você pega um Santos Dumont, por exemplo, um mineirinho ali de Santos Dumont, né? Virou até o nome dele, né? Mineirinho de Santos Dumont, ele ficou sendo como o inventor do avião. Entendeu? Então, é um passo enorme. E uma série de outras coisas que houve antecipação para mostrar para nós que essa antecipação, às vezes vem só a informação e depois vem alguém para executar.
Então, respondendo à pergunta, né? Então, pode o homem receber? A resposta é sim. Se Deus julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Ela vai revelar de alguma forma. Se revelar para uma pessoa que vai ser o inventor da coisa, ele vai receber a revelação, vai ter a inspiração e vai inventar a coisa. É daí que pode ter surgido a maioria das grandes invenções aí que facilitaram a vida da humanidade. Há muitos anos atrás, nem tanto também, né? Eu já estava aqui e já vi o 007, né? Tinha umas coisas do 007 que você fala, isso é chute. Né? Esses filmes aí de ficção, que é ficção científica, né? Olha tanta coisa que está real hoje aí que estava nos filmes de ficção científica, né? Inclusive o celular. Os filmes mais antigos do 007 tinha esse aparelho de comunicação lá, né? Que é o celular hoje. Há poucos anos atrás, 30 anos, talvez menos, né? Vocês imaginam, quem estava aqui há 30 anos atrás, deve lembrar a dificuldade que era para você ter um telefone. Em casa, né? Telefone em casa. Era uma coisa assim, era um ato assim, inédito ter um telefone. Era caríssimo. Durante muito tempo as pessoas usaram compra e venda de telefone como investimento. Então era raríssimo, era uma dificuldade muito grande, caro. Você ter uma linha, para você dar um telefonema. Tem muita gente aqui que não sabe o que é orelhão. Né? Era um telefone que ficava nas esquinas, assim, em alguns lugares, pontos estratégicos, né? Você pegava uma ficha e ia lá, usava o orelhão. Agora, se eu perguntasse, quem aqui não tem um telefone no bolso? No bolso aqui, na mão. Está na mão. Entendeu? E isso tem o quê? 30 anos. Isso, de repente, quem trouxe isso? Quem inventou tudo isso? E assim, uma série de avanços tecnológicos. Houve um avanço extraordinário na tecnologia em poucos anos. O computador, de mais ou menos esse tempo também, era um trambolho, uma coisa grande, um aparelho grande que ocupava um espaço enorme e o acesso a ele era super restrito, porque numa empresa, por exemplo, como a CEMIG, devia ter um ou dois computadores, aquele pessoal todo especializado lá, né? Aí daí um tempo começou a surgir umas calculadoras mais sofisticadas, foi ficando mais popular. Daí um tempo começou a aparecer os computadores, foi diminuindo, começou a aparecer o PC, né? O computador pessoal, os microcomputadores. Daí um tempo quase todas as salas já tinham um computador e a gente já começou a fazer intercâmbio com as empresas do Brasil inteiro, que era feito antes através do fax, que já era um grande invento, né? E de repente o computador ampliou tudo isso aí e facilitou a vida. Quem trabalhou na área de contabilidade tinha que ficar fazendo conta, essas contas que o Delano falou aqui, que hoje quase ninguém sabe fazer, a gente era obrigado a saber. Por quê? Você tinha que anotar tudo no lápis, fazer as contas, tudo lá, 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 8, mas para fechar lá embaixo, você tinha que fechar, às vezes, a coluna e a linha. Tudo de cabeça. Você tinha que ir fazendo lá 1 mais 2 mais 3 e fazia. Aí chega o Bill Gates, compra um programa central lá, desenvolve o programa, cria a Microsoft. E da Microsoft ele lançou computador para o mundo inteiro, com programas super fáceis de usar. Hoje é impossível você imaginar uma máquina de escrever diante de um computador. E os programas que fazem conta, né, tipo Excel, você põe lá, se você pôr uma fórmula, ele faz a conta do jeito que você quiser. Então, tudo isso é avanço. Esses avanços foram revelações, né? Deus, se Deus achar útil, pode revelar aquilo que a ciência não consegue aprender. Eu estou lembrando tudo isso aí, que eu vou chegar lá na matemática. Por que o Delano perguntou, né? O menino perguntando para a mãe, né? Igual ele falou.
da matemática. Para que aprender isso? Eu me lembro da pergunta que foi feita, essa pergunta foi feita para o meu professor de matemática. Ele é Hugo Gontijo, já é desencarnado. Era uma pessoa assim fantástica ele, super inteligente, excelente professor de matemática. Um dia uma pessoa perguntou para ele: professor, por que a gente tem que fazer essas contas todas? Aquelas expressões, você põe lá, chaves, colchetes, parênteses, aí você coloca tanto de número lá dentro, você tem uma ordem para resolver os números lá, primeiro multiplicação, depois divisão, depois soma, depois... Não era assim? Eu não lembro mais direito, mas é mais ou menos assim, né? Você tinha que seguir uma série de regrinhas. Aí você pegava aquela expressão todinha, que é tanto de coisa, chegava a um número. Aí o aluno perguntou: para que isso? Ele falou assim: desenvolvimento da concentração, da capacidade de concentração, desenvolvimento da inteligência. Isso aqui desenvolve a sua capacidade de interpretação. E esse desenvolvimento vai te ajudar em outras coisas no futuro. Por quê? Quanto mais desenvolvida a inteligência, melhores condições nós teremos para entender outras coisas. Então, tudo isso que eu estou citando aqui, tudo isso que a gente está falando sobre essa questão desse desenvolvimento aqui no mundo físico, é a nossa preparação para entender Deus. A gente está tratando com coisas físicas para depois tratar com as coisas invisíveis, espirituais. O contrário seria muito mais complicado, talvez impossível. Então, o Kardec, quando ele vai ensinar para a gente conversar com o materialista, por exemplo, ele fala que se a pessoa não der nenhum sinal de aceitação da existência de Deus e da alma, que é melhor nem discutir, né? Mas, se for conversar com o materialista, se houver possibilidade de diálogo, ele fala que vai partir do conhecido para o desconhecido. O que nós conhecemos? Matéria, coisas palpáveis. Então eu chego e falo: isso aqui é um livro. No livro está escrito muita coisa. Mas quando você lê o livro, você pode ler e não entender nada. De uma outra vez você vai ler e vai entender alguma coisa do seu jeito. Mas ainda não está suficiente. Porque um dia você vai ter que tirar da letra do livro a essência do ensinamento que ele traz. Até a gente chegar no Evangelho, para entender que toda a mensagem do Evangelho está na essência, está por trás da letra. Você vai ler a letra do Evangelho, vai entender a letra, a leitura, mas não vai entender o que ela quer dizer. Hein? Entenderam? Então, você não vai entender o que aquilo quer dizer. Jesus vai te falar assim: amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem te faz mal. Orai pelo que te persegue e calunia. O que eu sabia antes de ler isso? Exatamente o contrário. Como que eu vou compreender isso? Como que eu vou chegar no perdão? Como é que eu vou conseguir perdoar se eu não consigo entender a necessidade de amar? De fazer o bem independente do que o outro faz. Então, essa é a fase mais avançada do processo de evolução e de aprendizado. E nós só vamos chegar a isso usando os recursos materiais que nós temos aqui na Terra para desenvolver a inteligência aqui no plano físico ainda. Essa inteligência desenvolvida vai abrir espaço para a gente buscar mais, entender mais e conseguir assimilar mais. Isso nós conseguimos fazer aqui com a ajuda desses espíritos mais elevados que estão sempre passando por aqui. Grandes professores, grandes mestres, né, de todos os tempos, que passaram para nos ensinar em todas as áreas. Eles trazem informações, trazem conhecimentos que eles desenvolveram em outros mundos. Hoje já desenvolveram em mundos como a Terra, mas que já estão muito mais avançados, e agora eles vêm à Terra trazer para nós
aquilo que eles já aprenderam. E aí vão facilitar o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Foi o que Jesus fez, inclusive. Só que Jesus veio muito de cima, né? Deixou o ensinamento para nós aqui em código, porque ele sabia que a gente ia ter um tempo, gastar um tempo para entender esses códigos que ele deixou nos evangelhos. 2000 anos depois, nós estamos aqui discutindo umas coisas, às vezes não tem nada a ver, né? Porque não conseguimos ainda penetrar na essência do evangelho. Certo? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Ok? Vamos para a próxima questão. Ah, não, tem um comentário do Kardec aqui, ó. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Então, essas comunicações desses seres que vêm aqui, dessas revelações, é que vão nos trazer o conhecimento do passado e do futuro, que estava tudo em código, né? Agora a gente está começando a aprender. Um dia desse aí veio o tal do Freud, né? A psicologia, a psicanálise do Freud, por exemplo, veio trazer para nós uma série de informações que vão buscar lá no nosso passado, no nosso inconsciente, vai buscar uma série de informações que tem uma relação direta com muitos dos problemas que nós estamos vivendo na atualidade. Então, o psicanalista, ele vai lá no seu futuro, a partir do seu comportamento atual, vai buscar uma série de informações lá do seu passado, da sua vivência, da sua convivência, especialmente no ambiente familiar, a sua formação da infância, e de lá ele vai trazer à tona, para o presente, né, uma série de informações que vão te ajudar para você mudar alguns comportamentos agora. E isso foi também a abertura para a gente chegar no entendimento do Evangelho. Vários outros cientistas de várias áreas. O Freud foi um ponto importante, né? Um ponto de partida importante. Dele surgiram vários discípulos que foram desenvolvendo a psicologia em geral de diversos ângulos. E aí foi facilitando esses ângulos todos para nos ajudar no nosso entendimento. Começou a mexer lá no nosso invisível. E aí vai mexendo lá no invisível, e a inteligência vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando, e vamos descobrindo formas melhores de viver. Tá? Vamos falar de matéria, espírito e matéria. Questão 21. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ninguém vai nem me xingar, não? Então tá. Matéria e espírito. Questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? A resposta é bem interessante, né? Só Deus o sabe. A resposta que os Espíritos deram. Só Deus o sabe. Então, repete a pergunta. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? Resposta inicial. Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Qual a informação que a gente vai desenvolver aqui? Jesus fala que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Então, há um movimento no universo, um movimento constante. Quando a gente chegar lá na terceira parte, vai demorar mais ainda, né? Vai ter lá a lei do trabalho, vai falar da atividade. Tá? Toda atividade útil é trabalho, né? Então, nós estaremos sempre em atividade, precisaremos estar sempre agindo, fazendo alguma coisa. O ócio é contrário à lei da natureza. É contrário à nossa natureza.
Você fala assim, ah, eu vou aposentar, vou ficar à toa, não vou fazer mais nada. Não existe isso. Ficar à toa, não fazer mais nada. Se ficar e insistir, vai morrer de depressão, vai arranjar alguma outra coisa para acabar com a vida rápido, sem perceber, porque entrou na inutilidade. Não é? Então, é preciso que a gente entenda isso. Aceite a possibilidade de entender o trabalho como uma necessidade natural. É natural o trabalho. Precisa ser feito com alegria, com amor, com boa vontade, com perfeição, porque isso sim faz parte de nós. Você trabalhar fazendo o melhor que você consegue, isso te alegra, isso te completa e o principal, acerta o seu progresso. Te induz ao progresso através do trabalho bem feito. Então, quanto melhor eu quero fazer uma coisa, quanto mais perfeição, sem radicalismo, sem fanatismo e sem doença, né? Quanto mais bem feito eu quero fazer alguma coisa, melhor para mim. Mais satisfação eu terei quando eu ver minha obra completa e eu mesmo achar que foi muito bom. Não os outros, não. Você olha para a sua obra, como Deus olhou para a criação dele no sétimo dia, né? Então, ficou muito bom, né? E aí curte a sua obra. Curte aqui na Terra, sempre pensando, pode ficar melhor. Eu posso fazer melhor. E pode. E isso vai caracterizar um trabalho constante e prazeroso. Aí a gente vai conseguir sobreviver, crescer, aprender, desenvolver. Quem fica pensando, segunda-feira você vai trabalhar, reclamando que é segunda-feira, né? Alguém criou que o pior dia da semana é segunda-feira. Porque vem depois do final de semana, e aí você vai ter que começar tudo de novo, né? A trabalhar. Ah, que coisa horrorosa trabalhar, né? Aí você vai. Segunda-feira, você já começa a pensar na sexta. Ou sexta-feira que não chega, né? Ou então, mas nossa, a hora do almoço está demorando, a hora de ir embora está demorando, a sexta-feira está demorando, até que enfim vai ter um feriado prolongado. É ótimo a gente conseguir ver isso com naturalidade no momento certo, no tempo certo. Mas ficar nessa expectativa todos os dias, o dia todo, e pensar muito mais nisso do que na perfeição do trabalho que nós precisamos fazer, é prejudicial para nós. É contrário à própria lei, né? Então é preciso que a gente veja isso dessa forma. Então, Deus sabe se a matéria existe todos os tempos ou não. Há uma coisa que a vossa razão deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Então, se Deus jamais esteve inativo, mais do que normal que nós queiramos estar ativos. Aí criaram uma outra coisa também interessante, né? Morrer para descansar. Né? É bom que quando morrer, ai, que bom, até que enfim ela vai descansar, né? Será? Às vezes até da doença, né? A pessoa ficou muito tempo doente, né? Ah, morreu, vai descansar. Será que vai descansar? Aí morreu de outras formas, né? Ah, vai descansar. Isso é acreditar que vai continuar alguma coisa, né? Mas morrer para descansar? Então, vejam a dinâmica disso aí. Se você entender a importância do trabalho, o prazer que é poder trabalhar, poder ter alguma atividade, você vai entender que quando você deixar o plano físico, você vai precisar de atividade no plano espiritual. Imagine aquele paraíso com os anjinhos tocando harpa lá o tempo todo. E você lá ouvindo, imagine. As mais lindas e maravilhosas músicas. Aquelas músicas assim, eu não consigo nem imaginar, né? Mas imagina você ouvindo essa música 24 horas por dia.
30 dias por mês, 365 dias por ano, ouvindo a musiquinha, os anjinhos tocando. Entendeu? Totalmente fora da realidade. Agora imagine você em atividade, ajudando o seu progresso e o progresso dos outros, fazendo coisas diversificadas, tendo momentos para cada coisa. Todas essas coisas, você vai ter uma percepção muito positiva e vai ver tudo com alegria, vai ver tudo com grandeza e vai aproveitar a essência de cada uma delas. Mas esse aproveitamento da essência só vai acontecer quando você tiver executado o seu trabalho, a sua parte. Porque tudo tem uma sequência. E a sensação de estar inútil é horrível. Então, melhor morrer para trabalhar. Melhor ainda é desencarnar, né? Para trabalhar, continuar trabalhando, continuar sendo útil, continuar sendo produtivo, colaborando com Deus na criação. Nós somos os seres inteligentes da criação que estamos colaborando. Cada um tem a sua parte. Cada um de nós que está aqui, nós temos uma missão a cumprir. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua função? Não existe função errada, né, em termos de trabalho útil, né? Não existe pior. Existe aquela que nós estamos qualificados e fomos preparados para fazer. Qual que é? Essa, para mim, é a mais importante que aqui eu faço. Eu estou preparado para fazer. É essa que me sustenta, é essa que ajuda o meu desenvolvimento. Então, ela é importante. E isso faz parte. Porque se eu não cumprir a minha função, a minha obrigação, outras pessoas vão ficar sem essa atividade. Aí você começa a imaginar os trabalhos que não são tão valorizados financeiramente, né? E que às vezes são até desprezados, discriminados, mas você vê quando para. Você imagina o pessoal da limpeza, né? Esse pessoal que corre atrás do caminhão aí dia e noite. Não são as mesmas pessoas, não, né? Tem os de dia e da noite. Mas imagina isso aí. Essas pessoas se pararem e o lixo começar a acumular, todo mundo já deve ter visto alguma coisa parecida com isso, né? Imagina o valor desse trabalho. Quantos outros trabalhos? Os trabalhos de limpeza em geral. Os trabalhos mais pesados, mais duros, mais difíceis, até os trabalhos mais difíceis, nojentos, né? A palavra que veio foi essa, nojento. Né? Um dia eu conversava com uma jovem que trabalhou no Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal, todo mundo deve saber, é onde eles analisam os cadáveres das pessoas que precisam passar por algum processo lá de pesquisa, de avaliação, de investigação, para detectar a causa da morte. E essa pessoa, ela tinha que chegar lá às 6 da manhã, entra para uma geladeira, quase 0 grau lá, a sala que ela trabalhava. Função? Abrir cadáveres, cortar, serrar, fazer aquele trabalho todinho lá. E eu perguntei para ela assim, você almoçava? Primeiro que eu vou vendo imaginação é isso. Você vai lá, cortar cadáver, fica lá aquele tempão lá cortando, né? Mexendo, põe óculos para fora, aquela coisa toda. Aí dá meio-dia, agora é hora do almoço. Aí você vai lá. Aí eu perguntei para ela, você comia carne? Aí ela disse que não, carne, ela parou de comer. Mas, claro que almoçar, com o tempo a pessoa acostuma. Mas não é um trabalho complicado. Mas é necessário, extremamente necessário. Né? Então, tem os mais difíceis, os mais delicados, e tem as pessoas que foram escolhidas para fazer esse trabalho. E nós somos escolhidos para fazer o trabalho que nós temos que fazer. Então, Deus faz o trabalho grande dele no universo sem parar, e nós somos as miniaturas que precisamos fazer o nosso sem parar também.
e preparar para fazer cada vez melhor. O André Luiz era médico aqui na Terra, né? Médico famoso, né? Poderoso e tal, desencarnou. Chega no plano espiritual em condições difíceis. É ele mesmo que conta no nosso lar, né? Condições difíceis. É acolhido depois de muito tempo sofrendo lá no umbral. Um dia, ele é levado para assistir o trabalho, participar para ver como que era e tal. E foi a grande oportunidade do médico, do doutor, né? A grande oportunidade de pegar a vassoura, ou o material de limpeza, para limpar as coisas que saíam dos pacientes que estavam sendo tratados. Ele recomeçou a missão dele no trabalho de uma forma que certamente ele nunca tinha imaginado que ia fazer. Mas é trabalho, é atividade, é produtivo, é útil, e isso traz alegria íntima para a pessoa, principalmente depois que ela começa a ver isso. Foi o que ele viu. Se sentiu extremamente útil quando ele conseguiu pegar uma vassoura para fazer uma limpeza, o que certamente durante a vida dele todinha que ele não fez. Certo? Então, por aí vai. Deus sabe, né? Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, jamais esteve inativo. Eu estou com dificuldade porque eu vim sem óculos. Eu estou vendo aqui as letrinhas, aqui tem aquelas bolas tudo em cima, tá? Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início de sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Não. Não conseguimos imaginar Deus nem um segundo na ociosidade. Né? Porque a informação é que o universo funciona. Claro que tem toda uma dinâmica para o funcionamento do universo, e os seres inteligentes que estão no universo, cada um já tem a sua função. Os insetos, você fica perguntando por que existe barata? A barata tem uma função. Os vermes aí, os bichinhos, os animais aí, cada um deles tem a sua função. Eles não existem à toa, não. Tem a função deles lá. Tem aí na selva, na floresta lá, tem lá os predadores, né? E tem os outros que vão ser alimento desses predadores. Então tem uns que vão ter que conter a produção de determinados animais através da alimentação, para que eles não acabem com a alimentação de outros. Tudo organizado, tudo funcionando. Para fazer tudo isso aí vai levar tempo, leva organização, por isso que não tem como ainda entender como que Deus funciona. Mas nós vamos chegar lá e vamos entender. 22? Podereis compreender segundo na autoridade. Era semana passada, a leitura do Gênesis, está lá, do 7, Deus descansou, está. A gente vai observando como a espiritualidade, dentro do livro dos Espíritos, também vai interpretando a Bíblia, os livros sagrados, trazendo uma nova visão, uma nova entendimento para a nossa conversa. Isso é interessante isso aí, né? Como é que nós vamos imaginar Deus descansando? Aí será que o descanso de Deus seria ociosidade? Né? Eu imaginar Deus cansado. Né? Aí já entra a condição mais humana, né? Mas mesmo assim, se você for imaginar Deus, na verdade, da forma que eu coloco isso, eu acho que não dá para ver Deus na ociosidade. Porque eu sempre entendi que o sétimo dia é o dia da admiração da obra. É o dia que você vai curtir a sua obra. É o tempo que você vai parar para curtir a sua obra. Você não está na ociosidade. Certo? Você está admirando a sua obra
e ao admirar, com certeza você vai achar um defeitinho e vai querer consertar aquele defeitinho, né? Então, realmente é difícil imaginar. Mas aí vem a questão do descanso também, que é necessário, né? Tem uma hora que você precisa parar, que é esse sétimo dia. Você precisa parar, descansar, se refazer, recompor suas energias para dar continuidade ao seu processo. Então, isso não vai ser considerado como ociosidade. Faz parte do processo. Lá nas leis morais vai ter isso, né? A questão do descanso. Então, o descanso também é necessário. Agora, não precisa ficar totalmente inútil quando está descansando, né? Pode continuar pensando coisa boa, pensando positivamente, avaliando, sonhando até, para ter novas construções quando voltar à atividade. Então, sempre é possível. Tá? Ok? Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Vamos voltar aqui. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que percebeis. Então, matéria para nós é aquilo que nós percebemos, né? Mas a matéria existe em estados que não conheceis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Um exemplo disso é o perispírito, o corpo espiritual. Nós somos, vamos dizer assim, é um triângulo, né? Corpo, espírito, perispírito. Então, eu tenho o corpo físico, é matéria, né? Como espírito, a gente não pode, o espírito é definido de outra forma. Então, o universo se define por uma tríade, né? Deus, espírito e matéria. Então, diferenciou o espírito de matéria. Mas nós temos um corpo espiritual, que é o intermediário entre o espírito e a matéria. Então, para eu, espírito, comunicar através do meu corpo físico, eu tenho um corpo intermediário que vai, de verdade, intermediar essa comunicação. Então, esse corpo, que eles chamam de perispírito, ele é semimaterial. Então, ele tem um lado material e um lado espiritual. Ele é, então, etéreo, a ponto de a grande maioria das pessoas não perceberem e nunca ter visto. Alguém já viu aí alguém que já morreu? Viu mesmo de verdade? Depois que morreu, certamente. Não? Não, Marília? Marília nunca viu, não? Já sim. A Marília já viu. Já falou que não, mas já. Mas alguém já viu? Então, quando você vê alguém que já morreu, você não vê o espírito. Você vê o perispírito, que se materializou até um ponto que seja possível a sua visão. Então, esse corpo que é semimaterial, o espírito pode, em algumas situações, fazer uma junção com o material nosso aqui da Terra, para ele se tornar mais materializado e poder ser visto por visões diferenciadas. Se for um médium, por exemplo, um médium vidente ou clarividente, ele vai ver no nível de materialização bem etérea ainda, porque o médium ele vai sair do plano físico e entrar no plano espiritual para ter essa visão no plano espiritual. Tanto é que se eu fosse médium vidente ou clarividente, eu poderia ver o espírito que está sentado nessa cadeira aqui, ó, e dar uma descrição completa dele, e a Jaqueline ia olhar para ali e não ia ver nada.
Então eu veria o espírito que está ali. Não o espírito, o corpo dele, né? A matéria dele que está materializada para um nível que dê para a minha visão. Tá? Então eu poderia ver os espíritos nos espaços vazios aqui, ó. A gente fala ver o espírito, mas na verdade não é o espírito, é o perispírito. Tá? Então, isso é um tipo de matéria, que é matéria, mas que está num plano invisível para nós. Quando a gente fala assim de plano espiritual, o que é plano espiritual? Plano espiritual é o plano invisível. Então, todo esse espaço vazio que a gente está vendo aqui, todo mundo está vendo espaço vazio, não tá? Pois é, esse espaço vazio aqui, ele pode estar habitado nesse momento por seres espirituais. Pode ter todo um ambiente aqui espiritual. A gente pode imaginar como se fosse um andar de cima, sem esse teto, e os espíritos estarem numa assembleia igual a nossa aqui, participando do nosso estudo aqui. E ninguém está vendo. Certo? Um dia o Divaldo Franco contou, foi lá no Colégio Tiradentes, 1988, se não me engano, numa palestra que ele fez lá. Num dia ele fez a palestra e contou uma história lá que emocionou todo mundo. No dia seguinte ele voltou, ele contou o que aconteceu durante o tempo que ele contou a história, durante a organização do estudo. Ele disse que viu, enquanto o coral cantava, preparando o ambiente, ele viu os espíritos chegando. Ele falou que tinha uma espécie de candelabro com vários braços e com luzes, né, iluminando o ambiente, luzes espirituais. Matéria também, né? Iluminando o ambiente. Ele viu como se os espíritos chegassem e se acomodassem nesses braços do candelabro. E ele foi vendo os espíritos chegando. Ele viu Emmanuel, viu André Luiz, ele viu os mentores aí do Movimento de Fraternidade, Zé Grosso, Palminha, essa turma toda aí, Joana de Ângeles. E ele, que ele destacou mais foi exatamente o Cabete. O Cabete, ele era um escritor, compositor, que pegava mais músicas espiritualistas, né? Se tornaram as músicas espíritas ainda bem tradicionais hoje. E o coral Sheila estava cantando lá uma música que chama Fim dos Tempos. E ele disse na medida, ele estava sentado ainda esperando o momento de ele falar. Aí, na medida que os espíritos iam chegando, o Cabete começou a falar para ele: Ô Divaldo, vamos falar da paz na Terra. Porque a música Fim dos Tempos chama a atenção para a construção da paz na Terra, né? Pedindo a Jesus que venha. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Não vou cantar não, porque vocês vão ficar super emocionados se eu cantar, então é melhor não cantar. Mas a música começa assim, né? Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Já que alguém cantou ali, eu aproveitei, né? Entenderam? Então ele diz que o ambiente espiritual perdeu os espaços físicos e ele passou a ver só os espíritos que estavam numa assembleia muito grande para participar da conclusão do estudo que estava acontecendo naquele dia lá. Então, esses espíritos estavam lá, vamos dizer assim, semi-materializados. Ele que é médium vidente, clarividente, viu. Provavelmente alguns outros médiuns viram. As pessoas que não são médiums não viram. Mas é possível quem não é médium ver também, desde que haja uma materialização. Então, se houver uma materialização completa, todos nós veremos. Vocês querem ver um espírito materializar aqui agora? Melhor não, né? Eu imaginei isso, ia sair todo mundo correndo. Entenderam? Então, é possível acontecer, só que não é necessário para o momento nosso. Já houve isso com grande intensidade até, com Chico em Pedro Leopoldo mesmo, aconteceu muito isso de materialização. Mas hoje não é necessário, porque a gente tem muito material, tem muita informação para compreender até melhor, sem o fenômeno, mas compreender a explicação de como que as coisas funcionam, como que as coisas acontecem. Então, existe matéria de diversas formas
com os diversos níveis de sutileza, né, de eteriedade. Inventei essa palavra aqui agora, né? E o tempo já acabou. Nós vamos agradecer então a todos pela presença. Nós vamos fazer a nossa prece final, né? Pedir a Jesus que continue conosco, nos abençoando, nos iluminando, facilitando, através dos seus mensageiros, o nosso entendimento, o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa boa vontade, da nossa resignação, para que nós possamos assimilar cada vez mais as coisas que vêm do plano espiritual, para que através delas nós possamos fazer um mundo melhor para nós e para aqueles com quem convivemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje e que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo e aprendizado e, principalmente, à vivência de tudo que estamos compreendendo. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos nós.